Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. A recomendação de hoje é a nova série animada, sem maturidade para isso, do James Garland Quintal, ou JG Quintal. Para quem não está relacionando o nome, ele é o autor de Apenas um Show. E assim como em Apenas um Show, eu tinha já a impressão de que ele trazia muita coisa da própria adolescência dele, da juventude dele, e justamente por isso eu gostava muito de algumas coisas, algumas brincadeiras que eu lembrava, assim, comentários que as pessoas faziam, falar de friendzone, falar dessa primeira paixão, de como você quebra a cara muitas vezes com uma primeira paixão. Agora ele amadureceu, é um cara um pouco mais velho, e inclusive eu acho que ele faz parte aí de uma onda de pessoas que cresceram no fim dos anos 80, nos anos 90, se tornaram animadores, trabalharam com a Cartoon, e conforme essa galera está envelhecendo, eu sinto que eles estão fazendo também animações para um público mais velho. Porque essas animações muitas vezes falam sobre o que esses autores passaram, sobre o que eles estão passando, né? E agora, sem maturidade para isso, a série que estreou lá na Netflix, tem uma temporada por enquanto, vai trazer um pouco do momento posterior a toda essa fase mais juvenil, por assim dizer, e também do começo da vida adulta. Agora começa a emplacar naquela passagem mesmo de quem tem ali por volta dos seus 30 anos, talvez está chegando nos 40. Eu me vi representado em muita coisa, estou com 27 anos hoje, estou para fazer 28, acabei de ter um filhinho, né? Então tem um monte de coisa que aparece ali que eu me vi muito representado. Existem algumas situações que eu dei risada, não foi exatamente pelo humor, mas foi exatamente por me sentir tão inserido naquela série. Basicamente, né, dando a sinopse agora, são duas pessoas que eles têm uma filhinha, e eles ainda não têm o dinheiro para ter a casa própria, o emprego ainda é uma insegurança, não ganha tão bem para quem tem um filho. Existe toda essa questão de ver a filha amadurecendo, existe uma série de questões ali por trás que é sobre essa nova fase da vida desse casal que tem a filha e que começa a repensar, a replanejar as coisas, a entender de outra maneira como é a relação deles, como que é a relação familiar que eles estão construindo. Então vai falar sobre os erros dos pais que têm uma filhinha nova, que estão sendo pais de primeira viagem. Vai falar da relação que eles têm, de como eles gostariam de ainda ter aquela coisa da energia, da juventude, e às vezes eles estão cansados, eles querem sair, falar que eles ainda vão na balada, mas eles não dão mais conta direito, como a balada vai julgar eles por causa disso também. Fala um pouco sobre, no caso, né, ela é a personagem, né, a mãe ali, ela é musicista, e o cara, ele trabalha com criação de jogos. Então vai falar um pouco sobre o quanto ele ainda está disposto a correr atrás dos sonhos que eram tão distantes, tão loucos, de ser um novo grande autor de jogos independentes ou não, e do quanto ele vai balancear isso com manter uma família e ter uma renda para fazer isso. E tudo isso me pegou assim, de jeito. Como eu falei, estou com 27 anos agora, nasceu o Telzinho, eu e a Lu estamos ali alugando um apartamento, né, mas a gente não tem a casa própria, eu trabalho com desenho, e muitas vezes eu preciso ver entre o que eu vou produzir como trabalho meu mesmo, e o que é aquilo que eu sei que é mais rentável, aquilo que funciona, aquilo que paga as minhas contas mês a mês. Então, sem maturidade para isso, pegou assim no cerne para mim, foi muito direto. Tem um episódio que eu comecei a dar risada, foi de olhar para a cara da Lu e de ver ela muito representada na personagem. Quando ela tá visitando as casas, ela gosta de... lá nos Estados Unidos tem aquelas open houses, né? São casas que estão à venda, e qualquer um pode chegar e dar uma olhada, tal. E ela gosta de fantasiar que ela vai chegar lá e ela tem dinheiro para aquela casa e ver aquela casona que é a casa que ia funcionar para a família dela, que não é uma casa alugada, que tem a cozinha do jeito que ela quer, que tem espaço para ela guardar as tupperware do jeito que ela quer. E ela começou a fazer piada com isso e eu vi muita Lu representada ali naquele momento, uma reclamação constante dela. Às vezes a gente ainda não conseguir ter a nossa casa própria, a cozinha não ser do jeito que ela gosta de cozinhar, né? Nesse episódio que o cara ali, eu tô falando o cara, a mãe, o pai, porque eu realmente não lembro o nome dos personagens agora, tá? Tô bem cansado já, tá meio tarde. Mas enfim, ele lembra desse jogo que ele deixou parado na gaveta, e um amigo dele fez muito sucesso, e o amigo dele, sei lá, virou milionário, e é um cara que é referência dentro da criação de jogos, e ele não é, e ele quer voltar, mas ele tem que fazer de madrugada, porque agora ele é pai, tem toda essa função familiar, e ele não sabe se ele continua ou não, ele acha que ele vai ter que abrir mão numa parte do tempo com a família para correr atrás desse jogo. Então eu olhei para aquilo ali, eu falei, pô, e aquele quadrinho que eu queria fazer, isso aqui, e aquilo ali, aquele estudo,
mas ao mesmo tempo talvez eu precise dar aula, que é o que rende, né? Não, mas tem um momento de estar ali com o Theo, de estar com a Lu, de ajudar a cuidar. Então, mais uma vez, deixa aí a recomendação, Sem Maturidade para isso, tem na Netflix, são poucos episódios por enquanto, acho que são 8 ou 10 episódios, cada um é dividido em 2 partes ali dentro também, que seriam 2 episódios menores, né, de mais ou menos 10 minutos cada um. Gostei muito, é realmente para um público um pouco mais velho, se você, assim como eu, cresceu ali nos anos 90, assistindo a Cartoon, era apaixonado por tudo isso, se gostava do humor de Apenas um Show, cara, essa série é para você. Senta lá e assiste. Se você tem uma família, se você tá com alguém, se você tem um filho, com toda certeza essa série é para você. Muito obrigado e até mais.